Bom dia, seguimos aqui a partir da questão 135 do CESP sobre a 812/90. Questão do STJ 2008, cargo 1, analista judiciário, área administrativa. Iniciando a leitura. Maria, servidora pública federal, ingressou com ação na Justiça visando diminuir o valor de sua contribuição social ao regime próprio de Previdência Social. A liminar foi deferida, razão pela qual, durante 2 anos, sua contribuição social foi de 6%, ao passo que a lei de regência determinava 11%. Pedro, servidor público federal, marido de Maria, passou a ter exercício no interesse da administração em nova sede do órgão em que trabalha, localizado em outro estado da federação, mudando seu domicílio em caráter permanente. Segundo o regime dos servidores públicos, na forma da Lei 812/90, julgue os itens que se seguem relacionados à situação hipotética acima descrita. A. Uma vez cassada a decisão judicial concedida em favor de Maria, a administração pública poderá promover, desde que Maria seja comunicada do fato de ofício, o desconto dos valores devido à remuneração da citada servidora, visando a satisfação desse crédito. Pessoal, para sorte do servidor federal, tá? Está errada. Está errado o primeiro item, porque o artigo 46 caput, ele permite um pagamento mediante desconto direto em folha, mas apenas a pedido do próprio servidor e não de ofício, não por imposição da administração. B. Pedro fará jus à ajuda de custo destinada a compensar as despesas de sua instalação no novo domicílio calculada sob a sua remuneração, não podendo exceder o equivalente a 3 meses. Está correto, pessoal. O segundo enunciado, a ajuda de custo é devida por deslocamento em caráter permanente no interesse do serviço, que foi justamente, na verdade, mudança de domicílio propriamente dito em caráter permanente. E foi esse contexto em que houve o deslocamento do Pedro para outra localidade. C. Diante do deslocamento de Pedro, Maria poderá ter exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que exerça atividade compatível com o seu cargo. Correto. O exercício provisório é uma possibilidade prevista no 84, parágrafo 2º, na forma como colocado aqui no último item da questão. Vamos aqui para a questão 136. Analista judiciário TRT 17ª Região 2009. Com relação às disposições da 812/90, julgue os itens a seguir. A. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que antes ocupava. Nessa hipótese, o servidor pode perceber simultaneamente e por prazo determinado a remuneração de ambos os cargos. Não, pessoal. O primeiro item está errado, porque o artigo 9º, parágrafo único da 812/90, ele até prevê a acumulação do exercício de 2 cargos em comissão, um deles na condição de interino. Mas, nesse caso, não haverá direito à percepção simultânea de ambas as remunerações. O servidor vai ter que optar pela remuneração de um dos cargos em comissão durante o período em que perdurar a interinidade. Item B. A aposentadoria compulsória, os cargos públicos para provimento em caráter efetivo em comissão somente podem ser criados por lei. Correto. Isso, na verdade, só um pouquinho, aqui. O disposto no segundo item, pessoal, que está correto, decorre diretamente da Constituição, princípio da legalidade, e, ademais, está previsto aqui no artigo 3º do Estatuto. Item C. São requisitos básicos para investidura em cargo público, entre outros, o gozo dos direitos políticos e a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Correto. Esses requisitos são previstos como requisitos para investidura, respectivamente, nos incisos 2 e 3 do artigo 5º. Seguindo aqui, questão de número 137. Analista judiciário, área administrativa, TRE, Goiás, 2009. Com relação a 812/90 e acerca das regras relativas à aposentadoria, assinale a opção correta. A. Para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, não poderá ser utilizada a gratificação por encargo de curso ou concurso percebida pelo servidor durante a atividade. Voltando aqui para a lousa.
Vejam só, pessoal, o primeiro item, a primeira opção da questão já é a opção correta. A previsão é aqui no 76A da 812/90, em seu parágrafo 3º. Há uma vedação expressa a que seja considerada para fins de aposentadoria eventual remuneração ou gratificação em virtude do exercício pelo servidor de encargo de curso ou concurso. Vamos aqui apontando os erros das demais alternativas. A aposentadoria compulsória ocorre quando o servidor completa 70 anos e os proventos são proporcionais. O erro está aqui na parte final. C. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior à metade da remuneração da ativa. Vejam bem, o Estatuto, no artigo 191, ele dá uma proteção bem considerável para o servidor, mas não chega até a metade da remuneração. O provento jamais poderá ser inferior a 1/3 da remuneração do servidor na ativa. E a alternativa D, o pagamento da gratificação natalina ao servidor aposentado deve ser feito em primeira parcela, e aqui já podemos parar de ler. Porque o artigo 64 do Estatuto diz que a gratificação deve ser paga aqui. Cortei que não interessa. Até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Em valor equivalente ao respectivo provento ou remuneração. É possível, pessoal, um adiantamento, pagamento em 2 parcelas, sem dúvida nenhuma. Mas o que a lei traz é uma regra mais simples. Ela diz que a gratificação natalina deve ser paga até o dia 20 de novembro. Não há uma vedação, mas também não há uma previsão expressa quanto ao parcelamento em 2 pagamentos. Vamos aqui, questão 138. STJ 2008, cargo 4, técnico judiciário, área administrativa. Com base no regime jurídico dos servidores civis da União, instituído pela Lei 812/90, julgue os itens subsequentes. A. A referida lei estabeleceu para algumas carreiras específicas, denominadas carreiras de Estado, o direito à vitaliciedade e à inamovibilidade. Pessoal, não. Está errado o item A. Não há nenhuma menção específica na lei às carreiras típicas de Estado e a demais. Há até alguma divergência quanto à inamovibilidade, mas a vitaliciedade só pode ser conferida pela própria Constituição. Isso é unânime, tanto em seio doutrinário como jurisprudencial. Pois bem, seguindo aqui, segundo item. Um servidor público ocupante de função de direção no Ministério das Comunicações, ao tirar férias regulamentares, somente receberá o adicional de 1/3 também sobre a função que exerce, se fizer solicitação formal nesse sentido ao setor de recursos humanos. De modo nenhum, pessoal. Também está errado o segundo item. O artigo 76 determina que o pagamento do adicional de férias, esse adicional de 1/3, se dê de ofício pela administração, e que no valor do adicional também será considerada eventual retribuição pelo exercício de função de confiança. Então, o servidor, no período de férias, tem direito, independente de pedido expresso, ao adicional de férias de 1/3, e nesse valor, para calcular o adicional, também será considerada eventual retribuição pelo exercício de função de confiança. Alternativa C, item C. O servidor considere a seguinte situação hipotética. Um servidor público foi punido em maio de 99 com suspensão de 15 dias, em decorrência de processo administrativo disciplinar. E desde então, esteve em efetivo exercício sem incorrer em nova infração disciplinar. Nessa situação, o registro da punição aplicada deve ser cancelado pela administração. Perfeito, pessoal. O que houve aqui? O servidor foi punido com suspensão de 15 dias. Desde então, o servidor não praticou nenhuma nova infração disciplinar. Pois bem, nessa situação, o registro da punição deve ser efetivamente cancelado pela administração.
Olhem só, para ninguém ter dúvida, o artigo 131 determina que o cancelamento deve se dar se o servidor, após a punição por 5 anos, não incorreu em nenhum outro ilícito disciplinar. Eu tive aqui esse ilícito, a punição do ilícito em maio de 99. Volto aqui, ó. Nós estamos fazendo uma prova de 2008. Então, tranquilamente, no contexto denunciado, passou o prazo de 5 anos, o que autoriza, o que impõe que a lei proceda ao cancelamento do registro da aplicação da pena de suspensão. Seguindo aqui, D. Qualquer servidor público concursado e estável, ainda que demonstre competência na execução de suas atribuições, estará sujeito à demissão por faltas reiteradas ao trabalho. Sem dúvida nenhuma, tá, pessoal? São previstas especificamente 2 figuras em virtude de faltas reiteradas ao trabalho que justificam a aplicação da pena de demissão. Estão previstas aqui no artigo 132, 2 e 3 da lei. É o abandono de cargo e a inassiduidade habitual. Seguindo aqui, questão de número 139. TRT, 5ª Região, 2008, cargo 1, caderno A, analista judiciário, área administrativa. Julgue os itens subsequentes de acordo com a lei número 812/1990. A. O servidor ocupante de cargo em comissão ou natureza especial poderá ser nomeado para exercício interino em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Perfeito. A gente viu há pouco tempo ali, nesta aula, outra questão sobre a matéria. É assim que a mesma é regulada no artigo 9º, parágrafo único. O servidor vai ter um cargo, titulado em um cargo em comissão, pode interinamente exercer um segundo cargo, devendo optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. B. Na impossibilidade de o candidato comparecer à entrada em exercício de cargo para o qual tenha sido nomeado, é admissível que lhe outorgue procuração para que, em seu lugar, terceiro entre em exercício. Poxa, né, pessoal? Isso aqui não tem pé nem cabeça. Se admite a posse por procuração, é o 13, parágrafo 3º, mas não há como o exercício por procuração, porque o exercício é o efetivo desempenho das funções do cargo. Isso é personalíssimo. Apenas o servidor pode exercer as funções inerentes ao cargo. C. O servidor readaptado e em seguida considerado incapaz para o serviço público será colocado em disponibilidade. De modo nenhum, pessoal. O servidor readaptado, se for considerado genericamente incapaz para o serviço público, deverá ser aposentado por invalidez. É a regra do 24, parágrafo 1º. Lembrando que ainda ele pode ou deve, conforme o caso, ficar numa licença para tratamento da própria saúde por período não superior a 24 meses. Item D. Não será devida diária a servidor ocupante de cargo público quando o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo. Correto, pessoal. Esta é a regra do artigo 58, parágrafo 3º. Quando o deslocamento da sede, ou seja, deslocamento em municípios diferentes, constituir exigência permanente do cargo, a lei veda o pagamento de diárias. Nesse caso, deve haver, por uma questão de bom senso, uma indenização especial, até uma gratificação especial para o servidor cujas funções exigem esse deslocamento permanente. E fechando aqui a questão, item E, o servidor tem direito, observado o interesse da administração, a afastar-se do cargo a cada quinquênio de efetivo exercício por até 3 meses e com a respectiva remuneração para participar de curso de capacitação profissional. Correto. Essa é a nossa licença para capacitação prevista no artigo 87 da lei. Pois bem, na sequência aqui, uma nova questão, questão do número 140. TRT, 5ª Região, 2008, cargo 12, analista judiciário, execução de mandados. Julgue os itens seguintes acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, Lei 812/90. A. A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas
é caso de infração punível com penalidade de demissão. Perfeito, sem sombra de dúvida. A demissão é prevista no caso de acumulação ilegal pelo artigo 132.12 da 812/90. B. A pena de demissão imposta a servidores dos TRTs é aplicada pelo presidente da República. Não. Em respeito ao princípio da separação dos poderes, a lei, no artigo 141, inciso 1, ela confere, no que toca a servidores do Judiciário, a competência para aplicar a penalidade de demissão, dentre outras, aos presidentes do respectivo Tribunal Federal. Então, no caso, é o próprio presidente do TRT que aplicará a pena de demissão a um servidor, a ele vinculado. C. A investidura em cargo público ocorre com a publicação da nomeação do servidor no Diário Oficial. De modo nenhum, né, pessoal? Sabemos que a investidura ocorre com a posse. A nomeação é o ato de provimento, de preenchimento do cargo. Expressamente, a lei diz que a investidura ocorre com a posse no seu artigo 7º. E a D, o aproveitamento é forma de provimento de cargo público. Perfeito. O aproveitamento é uma das formas de provimento de cargo público, uma forma derivada, e ele é previsto, como as demais formas de provimento, no artigo 8º. Seguimos aqui, 141, técnico judiciário, área judiciária, TJ Ceará 2008, cargo 16. Julgue os itens que se seguem de acordo com a Lei 812/90 e com a interpretação dos tribunais superiores a seu respeito. A. O ocupante de cargo em comissão submete-se ao regime de dedicação integral ao serviço público. Correto. O primeiro item, o regime de dedicação integral, nessa hipótese, é previsto no artigo 19, estou botando bem aqui no canto, parágrafo 1º do Estatuto. B. Das vagas de qualquer concurso, 20% delas devem sempre ser asseguradas aos portadores de necessidades especiais. Não. Está errado o segundo item. Não é vagas de qualquer concurso, mas são os concursos que têm por objeto cargos cujas funções são compatíveis com a necessidade especial. Isso está no artigo 5º, parágrafo 2º. C. O pagamento da remuneração referente ao período de férias de servidor deve ser realizado até 2 dias antes do início do respectivo período. Correto. Esta é a regra do artigo 78, caput, do Estatuto. Seguindo aqui, quarto item, caso um candidato aprovado em concurso público esteja realizando um tratamento de saúde no exterior e, por isso, não possa comparecer ao órgão no dia marcado para a posse, ele poderá outorgar procuração pública a seu irmão com poderes tanto para tomar posse quanto para entrar em exercício. Não, né, pessoal? Já vimos em questão anterior. Para posse, sem dúvida que é possível a procuração, mas jamais é possível se entrar em exercício de cargo público mediante procuração. E a alternativa E, item E, o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 25% em relação à hora normal de trabalho. O percentual, no caso, é de 50%, segundo o artigo 7.3 da 812/90, de modo que o último item da questão está errado. Pois bem, aqui foi mal, pessoal, esqueci de tirar o número original. No nosso material, o número é 142, depois eu tiro aqui no material final, questão de analista administrativo ANAC 2009. De acordo com o disposto na Lei 812 de 1990, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis, julgue os itens que se seguem. A. A readaptação, a reversão e a recondução são formas de provimento de cargo público. Tranquilo.
Essas 3 figuras são previstas como forma de preenchimento de cargo público no caso, formas derivadas no artigo 8º do Estatuto. B. É permitida a acumulação de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, considerando que não haverá incompatibilidade de horários. De modo nenhum, tá? A lei veda, como regra geral, salvo nas hipóteses previstas na Constituição, a acumulação de vencimentos, na verdade fica melhor, remuneração, com proventos da inatividade. Aqui, pessoal, tem uma matéria totalmente regulada pela Constituição. Nós temos aqui, no 37, parágrafo 10 da Constituição Federal, a regra quanto à possibilidade de acumulação de proventos de inatividade com remuneração pelo exercício de cargo público. Item 2, então, item B está errado. Item C. As vantagens e os benefícios concedidos aos servidores em atividade são estendidos aos inativos, salvo quando decorrentes de transformação ou reclassificação de cargo ou função. Pessoal, está errada a alternativa E. E vejam só que aqui nós temos que tomar um cuidado. Estou botando no fundamento do Estatuto. 189, parágrafo único. Vejam só. Na verdade, o item está errado, tanto com base no Estatuto como com base na Constituição, por motivos diferentes. Vejam só. O artigo 189 não foi formalmente revogado do Estatuto. Ali se prevê a paridade entre o inativo e o ativo. Ou seja, qualquer reajuste, qualquer vantagem concedida ao ativo será também nos mesmos termos concedida ao inativo. Só que esse dispositivo foi escrito com base na redação original do 40, parágrafo 8º da Constituição, e essa redação veio a ser alterada pela emenda 41 de 2003, acabando com a paridade. Então, hoje não há mais nenhum vínculo em termos de reajuste, de criação de vantagens, vinculando ativo e inativo. Então, essa assertiva está errada com base na Constituição, não há dúvida. E ela está errada até mesmo com base na redação ainda constante no Estatuto, no artigo 189. Vou voltar aqui só para nós entender. Então, mesmo numa questão literal do artigo 189, que se cair uma cópia dele, tu deve, a princípio, considerar correto, na literalidade dele, quando a alteração é decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função, isso aí também deveria ser concedido ao inativo. Então, em suma, tá, pessoal? A C está duplamente errada. Ela contraria o 48º da Constituição e contraria até mesmo a redação ainda formalmente em vigor no Estatuto, que está no 189, parágrafo único. D. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e de município. Autarquia, fundação pública, sociedade, economia mista e empresa pública. Perfeito. O enunciado do item é uma transcrição, praticamente, é uma transcrição do artigo 103, parágrafo 3º da 812/90. Pois bem, vamos aqui, nossa penúltima questão, a questão de número 143. Analista IBRAM 2009 adaptada. Porque eu tirei itens da questão que não tratava da 812/90. Veja só, nós vemos o enunciado. Né? Com relação aos cargos públicos, ao poder disciplinar e ao processo administrativo disciplinar, julgue o item que se segue. A. E é o único item que eu mantive da questão original. Para investigar a conduta de um servidor que tenha participado de conluio com uma empresa para que essa ganhasse uma licitação com sobrepreço, deverá ser instaurado obrigatoriamente processo administrativo disciplinar e não sindicância, pois a pena cabível para o fato irregular, em tese, é a demissão. Sem sombra de dúvida, pessoal, está correto o item, olhem só, participou de conluio com uma empresa, houve, a princípio, a obtenção de vantagem ilícita, esse tipo de conduta, genericamente falando, impõe a aplicação da pena de demissão. Como o CESP sempre colocou em tese,
Ou seja, a princípio, porque é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto. Mas a princípio, sem dúvida, uma conduta grave dessa natureza, pessoal, justifica uma primeira análise a imposição da pena de demissão, e aí então o item está correto. Vamos aqui na sequência, última questão do nosso material, questão número 144. Analista judiciário, área administrativa, TRE, Goiás, 2009. Considere a situação descrita a seguir. 1. Paulo prestou concurso público para um cargo federal e, após aprovado, tomou posse. 2. Após 4 anos de exercício, Paulo foi acometido em uma lesão por esforço repetitivo, pois estava exercendo uma função que demandava muita digitação. Após a inspeção médica, ele foi remanejado por outro cargo de atribuições compatíveis com o problema de saúde que o atingiu. 3. Paulo ficou por 3 anos no novo posto até que foi aposentado por invalidez, tendo em vista o fato de não haver melhorado e de seu problema ter se agravado. 4. Após 4 anos de aposentadoria, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria de Paulo e este retornou à atividade. Acerca da situação hipotética apresentada e à luz da Lei 812 de 1990, assinale a opção correta. A. Na situação 1, a nomeação de Paulo não é requisito para a posse. Vamos ler todos aqui. B. A situação 2 configura a readaptação. C. Antes da ocorrência da aposentadoria relatada na situação 3, não se exige obrigatoriamente prévia licença para tratamento de saúde e a aposentadoria será realizada com proventos proporcionais. D. A situação 4 configura caso de reintegração. Pois bem, vamos de pronto aqui assinalar a opção correta da questão, que é a B. A situação 2 configura a readaptação. Vamos voltar aqui para a situação 2. Isso aqui, ó, pessoal. Após 4 anos de exercício, Paulo foi acometido em uma lesão por esforço repetitivo, pois esta estava exercendo uma função que demandava muita digitação. Após a inspeção médica, foi remanejado para outro cargo de atribuições compatíveis com o problema de saúde que o atingiu. É um caso claro, um caso típico de readaptação. Tranquilo. Correto, então, alternativa B. Vamos para os erros aqui das demais. Na situação 1, a nomeação de Paulo não é requisito para a posse. Não precisa nem voltar, né, pessoal? A posse, sem dúvida, pressupõe a publicação do anterior ato de provimento, no caso, a nomeação. Itens, opção C. Antes da ocorrência da aposentadoria relatada na situação 3, não se exige obrigatoriamente prévia licença para tratamento de saúde. Podem cortar ou não. Se exige, sim, que o servidor, antes de ser aposentado por invalidez, tire uma licença para tratamento da saúde. Então, aqui já está um erro na opção. E essa parte final. E a aposentadoria será realizada com proventos proporcionais. Isso é uma bela notícia, tá, pessoal? Houve uma alteração no Estatuto, vou botar aqui embaixo, artigo 188, parágrafo 1º. Nós temos um dispositivo do Estatuto que prevê uma série de doenças que justificam a aplicação, a incidência da aposentadoria por invalidez permanente. Pois bem, o artigo 188, parágrafo 1º, declara que o servidor, se uma vez aposentado, posteriormente for acometido de uma dessas doenças, ele passará a gozar de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. E esse, então, é o segundo erro da opção. Vamos voltar aqui, então. Simplesmente não tenho como afirmar genericamente se o provento será ou não proporcional ou integral. E fechando aqui, a situação 4 configura caso de reintegração. Olhem só, pessoal, a situação 4, a junta declarou insubsistentes motivos para aposentadoria por invalidez. A situação 4 configura caso de reversão de ofício. Pois bem, pessoal, chegamos aqui então ao final do nosso material do CESP. Para nesse momento. Na nossa próxima oportunidade, pessoal, a gente vai encerrar um curso sobre a famigerada Lei 86693 e a Lei 10.520 de 2002. Ou seja, trataremos de licitações, nesse contexto pregão, e dos contratos da administração. Muito obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.